Caso você esteja chegando agora, saiba que nós aqui do Pedra de Afiar adoramos uma boa história e adoramos aprender com uma boa história. A história de hoje, ela é mais ou menos uma história, mais ou menos uma citação, né? E ela começa basicamente com o mestre falando. E o mestre ele fala que os antigos, né, essas civilizações antigas, elas tinham o hábito de enterrar os seus mortos na posição fetal. Ele comentava que eles faziam isso porque eles acreditavam que aquele morto estava nascendo para uma nova vida. Logo, faria sentido colocá-lo na mesma posição que ele estava quando ele nasceu aqui. E além disso, o mestre dá o exemplo dos índios Yaqui, que tinham o hábito de fazer isso, né? E ele fala que para esses índios, como a morte era algo inevitável, eles sempre se perguntavam, já que eu vou morrer mesmo, o que eu devo fazer agora com a minha vida? Ou seja, eles tinham a morte como uma boa conselheira. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez ou já esteja aqui há pouco tempo, não tanto tempo assim, a gente já tem uns vídeos falando sobre análise da morte, como a gente deve se comportar e uma série de coisas. É claro que o vídeo daqui, que a gente vai falar agora, ele não é idêntico ao outro. Eles são complementares. A gente vai falar algumas coisas aqui que a gente não falou lá, mas lá existem coisas que a gente falou aqui de maneira mais elaborada. E a primeira coisa que a gente pode destacar dentro dessa história é uma reflexão dentro da primeira parte dela, principalmente, que é: a vida não é digital, a vida é analógica. Peraí, como assim? O que é isso, né? No final das contas, quando a gente vive num mundo digital, é como você vai procurar alguma coisa na televisão. Você clica num canal e tem uma determinada imagem. Você clica no botão, tem um outro canal. Você clica e tem um outro canal. Ou seja, você clicou, estabeleceu, é isso. Você clicou, estabeleceu, não é aquilo, é isso. E você vai trocando de coisas em coisas. Mas a vida analógica é como você sintonizar um rádio. Você tem faixas intermediárias entre uma estação e outra. Uma determinada estação de rádio, ela não está contida em apenas um ponto. Aquele ponto que você escuta é onde você tem a maior recepção daquela estação. Mas ela está para antes e para depois daquele ponto. E tudo na vida é processo. Nada acontece assim e pronto, acabou. Tudo ele vem acontecendo até que se manifesta e depois ele vai deixando de acontecer até desaparecer. Como é a nossa vida, como é qualquer situação da nossa vida. Qualquer coisa que aconteça com você não aconteceu do nada. Ninguém apertou um botão e pronto, aconteceu. É algo que é uma construção. Ele é um processo, tanto para acontecer quanto as consequências depois. E já que a vida é um processo, né, e tudo são processos, é importante que a gente entenda que as coisas são transitórias, né? Essa é a ideia do processo. Ele está em constante transição, está em constante transformação. A vida ela é transitória e a morte, dentro dessa passagem, ela é um exemplo, talvez, de uma transformação, de um processo que na nossa sociedade acaba sendo visto de uma maneira muito drástica, né? A nossa sociedade moderna, ela se distanciou muito da ideia da morte. Ela sabe que a morte existe, que a morte vai acontecer, mas ela acaba vivendo como se a morte não existisse e não fosse acontecer. A gente acaba tratando como tabu e aí a gente acaba com isso se distanciando e ao se distanciar, perdendo a oportunidade de aprender com ela, como os antigos faziam, como os índios Yaqui faziam. Então, é importante a gente entender, as coisas mudam, as coisas estão se transformando. Nós vamos morrer. A morte nos dá uma ideia de data de validade, entre aspas, ou seja, nós temos um período de duração, um período que essa nossa existência vai durar. E entender que essa nossa existência tem um período de duração, independente de a gente saber ou não qual é esse período, nos faz ter a urgência de pensar o que eu estou fazendo da minha vida hoje. Ou seja, a ideia da morte nos traz uma percepção de responsabilidade e prioridade. Meu tempo é finito, pelo menos o meu tempo de existência aqui, nessa existência, o meu tempo é finito. Então, como que eu vou utilizar esse meu tempo? Como que eu vou qualificar esse meu tempo? Que escolhas eu vou fazer para que, enquanto eu estiver aqui, eu possa tirar
o melhor proveito possível de cada situação. Eu possa fazer com que essa minha vida, com que essa minha existência seja a melhor possível dentro das minhas condições, né? Então, essa ideia da morte como conselheira nos traz muito essa visão de entender que se nós temos uma data de um prazo, e se a gente não sabe quando é esse prazo, todo dia é único, todo dia é o último, vamos dizer assim, né? E de fato é. E de fato é. Porque todo dia ele acaba ali e Sim, acabou, ele não sim. volta mais, né? Além da gente ter essa morte, né? Acho que a gente deve provavelmente falar disso no nosso vídeo maior, mas além da gente ter essa grande morte, nós temos processo de morte o tempo todo no nosso dia a dia, né? A cada dia a gente morre e nasce novamente várias vezes. Então, é entender isso, é entender que nós não somos, nós estamos em processo de transformação contínuo, em processo de mutação contínua e as coisas ao nosso redor também estão. Aceitar isso é muito importante porque nos tira do apego que nos causa dor e sofrimento, porque se as coisas são mutáveis, nos apegarmos à ilusão de realidades fixas vai nos levar inevitavelmente à dor e ao sofrimento. Então entenda, não existem realidades fixas. Não se prenda às coisas como elas estão. Viva as coisas como elas estão e entenda que amanhã elas provavelmente estarão diferentes. Amanhã você estará diferente. Tudo estará diferente e tudo bem, desde que esse diferente seja sempre buscando o melhor daquela nova situação. Você pode falar que tudo bem, Patrick, mas isso são reflexões muito grandes para mim, né? São coisas que, como é que eu vou viver assim? Bem, é analógico, não digital. É de pouquinho em pouquinho. Uma pequena coisa que você pode fazer é você prestar atenção naquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Por exemplo, alguém pisou no seu pé. Você precisa se remoer por isso durante muito tempo? Não. Por quê? Porque seu tempo é finito. Ao invés de você gastar o seu tempo reclamando que alguém pisou no seu pé, por querer ou sem querer, não importa. Gaste seu tempo fazendo coisas boas, como se inscrevendo no canal, por exemplo, né? Dando like nesse vídeo, dando uma olhada em catarse.me/pedra de afiar para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto e inclusive fazer parte dele. Mas é importante que você perceba isso. Quando você tem em mente que a sua vida é finita, você começa a refletir sobre o que você quer gastar com o seu tempo. Eu quero gastar com o meu tempo que é escasso, que ele não volta mais. Você vê o tempo como recurso. Você vê o tempo como recurso. Eu quero gastar esse meu recurso reclamando da vida ou resolvendo a vida? Porque você pode reclamar, mas eu reclamo para resolver. Será que reclama para resolver mesmo ou só reclama porque quer reclamar? São reflexões que a gente tem que fazer sempre. E ter essa noção de deadline, que a morte nos traz, é importante, porque você vai começar a se dedicar a coisas que vão te trazer felicidade de verdade. Talvez não num primeiro momento, porque você vai ter que mexer em determinadas coisas que você não está acostumado. Mas ao trabalhar isso, você vai começar a encontrar essa verdadeira felicidade. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.